capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 1. João 5, do versículo 1 em diante. João 5, do 1 em diante. Deixa eu colocar na mesma versão aqui, que está no telão. Amém? Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda. Tendo 5 entradas em volta, ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitada as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Repita comigo: qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus disse: Levanta-se, pegue a sua maca e ande. Repita comigo: levante-se. Pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado, não é permitido a você carregar a sua maca. O homem que me curou me disse: Pegue a sua maca e anda, ele respondeu. Então lhe perguntaram: Quem é este homem que mandou você pegar a sua maca e andar? O homem que foi curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Eu peço para que o Senhor continue tendo misericórdia da minha vida, que eu possa transmitir aquilo que vem do seu coração para os meus irmãos de maneira simples, clara, objetiva, para que eles entendam e, entendendo, eles possam praticar em nome de Jesus. Amém. Bom, a cura desse paralítico, ela foi realizada por Jesus em um tanque chamado Betesda, que em hebraico significa casa de misericórdia. As pessoas consideradas mais importantes, que tinham melhores condições físicas e financeiras, eram colocadas mais perto do tanque naquela época. E dentro dessa perspectiva, eles esperavam o quê? Que um anjo que descia, movimentava as águas, e a primeira pessoa que entrava no tanque após isso acontecer era curada imediatamente de qualquer doença, assim como você repetiu junto comigo. E aquele homem, esse paralítico que nós acabamos de ler, ele já estava lá havia 38 anos nessa condição, sem conseguir andar. E eu não sei, talvez ele fosse mais velho, a Bíblia não fala se ele nasceu assim, ou se ele ficou assim ao longo dos anos, só diz que ele já estava lá há 38 anos. E eu fico imaginando,
A Bíblia, ela fala conosco, né? E nos dá essa liberdade de ir imaginando o que aconteceu naquela época. Eu não sei, mas durante aquele período ele já viu muita coisa, correto? Eu sei que é feio perguntar a idade, mas tem alguém aqui com 38 anos? 38? Já viu muita coisa, não já, nessa vida? Passou por muita coisa, não já? E eu penso, né? Vou imaginando aqui, você vai imaginando aí. Que esses 38 anos, ele não ficou lá parado, calado. Ele conversava com quem estava ali ao seu redor, ele ouvia coisas, muita gente passava por ali porque queria receber uma cura. E talvez ele tenha escutado, né? Nossa, 38 anos. Pode desistir de ficar aí. Se não aconteceu até agora, não vai acontecer mais. Ou até mesmo, né? Ele pode ter ouvido alguém dizer: eu desisto. Já estou aqui também há tanto tempo, nada acontece. E até mesmo, como ele disse, sempre alguém está na minha frente. Eu não quero mais saber de ficar aqui. Eu tenho que aceitar a minha realidade. E nada mais vai acontecer comigo. Ele podia ter ouvido muitas coisas, mas nada do que ele ouviu nesses 38 anos foi capaz de o parar. Foi capaz de parar com que ele continuasse perseverando em busca do seu milagre. Ele queria muito aquilo e ele perseverou. E aí, logo aqui na introdução, porque eu estou na introdução, nós já aprendemos algo muito importante com esse paralítico. Não deixe que a incredulidade das pessoas ao seu redor desanime a sua fé. Ele não deixou a fé dele ser abalada por aquilo que ele escutava. E a Bíblia não fica falando tudo isso que eu falei, a gente está imaginando, né? Porque 38 anos, de fato, ele não ficou calado esse tempo todo e muitas coisas ele ouviu. Não deixe nada parar a sua fé. Continue perseverando naquele propósito, naquele milagre que você tem buscado, porque Deus tem uma resposta para você. Você crê nisso? E o primeiro ponto da nossa reflexão vai se dar a partir do versículo 8, que diz: Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue sua maca e ande. Jesus deu uma palavra de ordem para esse paralítico. E a primeira delas foi: levante-se. Eu não sei qual é a paralisia que você chegou hoje aqui. Talvez é um sonho que não acontece, é uma falta, uma liberação de perdão que precisa acontecer e você não está conseguindo. É um relacionamento familiar que precisa ser restaurado, mas você não está conseguindo, isso está te impedindo de se levantar. Mas eu quero declarar sobre a sua vida que nessa noite o Senhor está te dizendo: levante-se, você vai levantar. Você não vai ficar nessa situação que você está. Porque a sua condição atual, ela não é o seu resultado final. Você está aqui hoje de uma maneira e talvez você está até frustrado, pensando que nada mais vai acontecer. Mas da mesma maneira com que, né, na perspectiva humana, demorou para acontecer o milagre na vida desse paralítico, vai acontecer na sua vida também. Eu não sei quanto tempo você está buscando e quanto tempo mais você vai precisar perseverar nessa busca. Mas eu sei que vai acontecer, porque aquilo que o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir na sua vida. E dentro disso, é importante a gente entender e a gente se atentar de que, às vezes, né, nós temos buscado por algo que não é de fato a vontade de Deus para a nossa vida. E isso não vai acontecer, eu sinto muito. Ah, mas por que você está falando isso? Nós temos o exemplo de Davi. O sonho de Davi era construir o que para Deus? Um templo. É um sonho bonito ou não é? Claro que é. Construir um templo para Deus. A gente sonha tanta coisa pequena que às vezes nem envolve Deus. Davi tinha o sonho de construir um templo para Deus. Mas ele pôde fazer isso? Não.
Porque as mãos de Davi estavam sujas de sangue. O sonho de Davi, construir um templo. O propósito de Davi, ser guerreiro pelo povo de Deus. Às vezes o seu propósito, ele não vai estar alinhado com o seu sonho. Mas eu tenho certeza que mesmo nesta condição, Deus ele vai trazer o contentamento ao seu coração, com a certeza de que você vai viver aquilo que é o melhor de Deus para a sua vida e aquilo que Ele tem sonhado para você. Amém? Então, a primeira palavra de ordem do Senhor, levante-se. Segunda, pegue a sua maca. A sua maca é o seu testemunho. É até irônico, né? Jesus falar para esse paralítico que ficou tanto tempo ali naquela condição, levante, mas leve aquilo que a sua maca, leve o seu fardo que ficou aí te acompanhando o tempo todo. A intenção de Jesus era fazer com que ele sentisse saudade da condição com que ele vivia? Não. Era fazer com que ele nunca se esquecesse da onde ele saiu. E para que ele levasse a sua maca testemunhando aquilo que o Senhor tinha feito na vida dele. Jesus, ele vai te levantar nessa noite e eu creio nisso. Mas não é para você ficar com a boca fechada. Ele vai te levantar para que você testemunhe aquilo que ele tem feito na sua vida. Glória a Deus. E, sabe, eu penso que nem estava no esboço aqui hoje, mas Deus tem enchido meu coração para dizer algo para você. Não sei se é você que está me acompanhando através da transmissão, ou para você que está aqui no templo. Tem milagre que você ainda não recebeu, porque no seu coração não há a intenção de glorificar Jesus quando ele for concedido. Eu não sei se você fica pensando, para que eu quero que realize isso na minha vida? É para que quando aconteça, o meu vizinho fale, nossa, que inveja. Ó, ela queria tanto aquilo e conseguiu. Talvez a intenção do seu coração é provocar a ira no seu irmão. E quando eu digo irmão, é alguém que está próximo, falando, né? Ai, nossa, aquela pessoa conseguiu, eu não acredito que ela conseguiu. Eu estou há tanto tempo buscando. Se a intenção do seu coração não for glorificar o nome de Deus na realização desse milagre, ele não vai acontecer. Como eu tenho certeza que isso é Deus que enche o meu coração para falar para você nessa noite, que alguns milagres ainda não aconteceram, porque não existe no seu coração essa intenção de glorificar o nome do Senhor através dele. Então essa é uma noite para você rever as expectativas do seu coração. E pensar, poxa vida, qual é a motivação que eu tenho tido para ver a realização desse milagre chegar na minha vida? Terceira coisa que o Senhor diz, ande. Jesus disse, ande, e ele andou. Simples assim. Levanta e anda, e ele simplesmente andou. Olha que coisa. Nossa, é tão fácil. E vamos imaginar mais um pouquinho aqui? Talvez alguém que estava perto, porque a Bíblia fala, no comecinho a gente já leu, o lugar era movimentado. Talvez alguém que estava perto olhou a conversa, ouviu, né, a conversa, olhar a conversa é ótimo. Ouviu a conversa, ficou pensando, ou até mesmo falou, ai, quem que é esse na fila do pão? Porque a Bíblia diz que ninguém reconheceu Jesus quando Jesus estava lá. Quem é esse na fila do pão, pensando que pode chegar aqui falando, levanta e anda? É o anjo? A gente está aqui. Ninguém reconheceu Jesus. Sabe por que eles não reconheceram Jesus? Porque o foco deles era no tanque. Eles estavam ali focados no tanque. Ai meu Deus, eu não posso piscar os meus olhos, porque se o anjo descer e movimentar as águas e eu não for tão rápido assim, eu não vou receber o meu milagre. E às vezes a gente está nessa condição. A gente está aqui na igreja focado não em Jesus, que é quem pode realizar o milagre, que é o dono do milagre, e sim só no milagre, nas bênçãos que ele tem para nós.
A gente acaba misturando as estações. A gente vem para a igreja e fala: ai, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, eu quero tanto isso e nem agradece. Ele já fez tanto por você, Ele já fez tanto pela sua família. Ele só está aqui, falando: ei, eu estou aqui. Mais importante do que eu quero fazer na sua vida, sou eu estar na sua vida, sou eu estar no centro da sua vida. Ele quer ser o seu foco, Ele quer ser o seu centro. Então, primeiro ponto da nossa reflexão, e eu já estou quase finalizando. Levante, pegue a sua maca e ande. Para algumas pessoas, aquilo era impossível. Mas Jesus, Ele chega mostrando que para aquele que tem fé, Ele não deixa envergonhado. As pessoas até poderiam olhar e pensar: esse vai passar vergonha se tentar fazer o que esse cara, né, com todo respeito, porque eles não sabiam que era Jesus, de tentar fazer o que esse cara está fazendo, porque quem é ele? Mas aquele que tem fé, Jesus não deixa envergonhado. E nessa noite, você está aqui para que Ele regue a sua fé. Amém? Abre para mim, por favor, Tiago 1:3. Tiago 1:3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê? Parece que a gente estava falando de perseverança quase agora, né? E enquanto eu estava falando, você poderia pensar assim: ai, mas eu não estou conseguindo perseverar. Eu já estou frustrado faz tempo. É porque está faltando fé no seu coração. Abre para mim, por favor, Romanos 10:17. Romanos 10:17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. Mas é qualquer mensagem? E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. É a palavra do Senhor. Talvez você deixe entrar nos seus ouvidos e chegar no seu coração tantas palavras que só te levam para baixo. Tantas pessoas que não querem ver o seu bem. E isso não está gerando nada na sua vida. Aliás, está gerando frustração, está gerando desânimo, está gerando incredulidade. E esquece de dar ouvidos ao quê? A palavra de Cristo. Que é o quê? Quem gera fé, quem produz fé na sua vida. E a fé ela é o quê? Ela produz perseverança. Você não vai sair do lugar se no seu coração não for gerado fé. Mas o que você tem dado ouvidos? Nós temos a mania, às vezes, de engessar um pouco a manifestação dos milagres de Deus, né? Fico pensando aquele povo, eu só vou receber se vier o anjo e movimentar as águas. Porque a gente tem esse costume de engessar a manifestação dos milagres de Deus. Se não for desse jeito, daí eu acho que eu não vou receber. Ninguém falou nada para mim não, tá? Mas talvez você que está me acompanhando, ou alguém que chegou aqui, pode ter saído determinado de casa hoje falando: essa noite eu vou receber uma resposta de Deus através da vida do pastor Marcos. E daí chegou aqui, tô eu. E daí você fala: ai, nossa, justo hoje que eu queria minha resposta através da vida do pastor. Não fica olhando a embalagem, não. Foca no que Deus tem para falar através da minha vida com você. Independente de quem esteja aqui, o mesmo Deus que fala através da vida do nosso pastor é o Deus que está falando através da minha vida.
Eu estou aqui com a bênção do nosso pastor. Alguém que cuida, alguém que ama você e que não colocaria qualquer... Isso eu não falo para me engrandecer, mas ele não colocaria qualquer pessoa aqui nesse altar porque ele ama a sua vida. Ele apacenta você com carinho, com zelo, porque ele sabe da responsabilidade que Deus colocou na mão dele. E ele leva com o maior zelo possível. Então não ingesse aquilo que Deus tem para fazer. Não fique pensando, se não for de tal jeito, não vai dar certo. Vai dar certo. Jesus chega curando num sábado. Eles supervalorizavam o sábado, não pode fazer nada, tem que ficar descansando. Jesus, ele chega para quebrar a regra e mostrar que é tudo uma bagunça? Não, para mostrar que quando ele quer fazer, não tem o que impeça. E Ele quer fazer algo na sua vida hoje. Ele quer que você levante, Ele quer que você pegue a sua maca e que você ande para a honra e glória do nome dEle. Amém. Segundo ponto e último para a nossa reflexão. Volta lá para mim, por favor, Samuel. João 5, versículo 14. João 5,14. Na verdade, vamos ler a partir do 13. A partir do 13. O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, falando de Jesus, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. E aqui eu só vou fazer uma pausa, que eu fico imaginando, né? Jesus, ele não dá ponto sem nó. Desapareceu no meio da multidão depois de realizar o milagre. Acho que aquelas pessoas incrédulas que estavam à volta dele, ouvindo a conversa dele com o paralítico, aquela que duvidou, quando viu ele se levantar, pegar sua maca e começar a andar, deve ter ficado de boca aberta. Falou, meu Deus, eu preciso desse moço aí também, por que eu duvidei? E daí tentou achar ele, mas não conseguiu. Já pensou que confusão que não foi naquele lugar? Mas vamos seguir. Versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Encontrou quem? O paralítico. O ex-paralítico, né? Olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não aconteça com você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus que tinha o curado. Esse homem, ele podia, depois de 38 anos no mesmo lugar, parado, sem condição de ir para lugar nenhum mais, a não ser do lado daquele tanque. Ele podia ter recebido a bênção dele e ter ido para qualquer lugar, mas para onde que ele foi? Volta para mim, versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no... Para onde que ele foi? Para o templo. Aqui eu sei que não tem ninguém que pensa assim, mas quantas pessoas por aí não buscam tanto tempo por um milagre, tanto tempo por uma resposta, e quando recebe essa resposta de Deus, faz o quê? Hoje eu não vou no culto não, vou fazer um churrasco com a minha família, porque eu preciso comemorar. Entrou aquele dinheiro, saiu aquele dinheiro daquela causa na justiça, hoje eu não vou para o culto, vou levar todo mundo passear, e não está errado passear, não está errado fazer churrasco, mas a pessoa acaba invertendo um pouco a situação, e esse homem é o exemplo para nós. Ele podia ter ido a tantos lugares, ele podia pensar, né? Eu já perdi muito tempo parado no mesmo lugar. Agora eu vou querer aproveitar as minhas pernas. Eu vou querer sair, andar. Mas ele foi pro templo. Ele foi pro templo. Eu não sei quem está me acompanhando nessa noite. Não consigo ver. Mas deixa eu falar algo da parte de Deus para a sua vida. O seu lugar é aqui no templo, adorando ao Senhor. E às vezes nós nos acomodamos muito, né? Com as facilidades que nós temos hoje, da internet, o tempo todo, uma informação muito fácil na nossa mão. Você pensa, é o suficiente. Não, Deus quer te ver no templo. É no templo e nas casas. Nós começamos as células,
Eu já perguntei, mas faz assim de novo para eu ver quem já está em célula. A maioria, glória a Deus por isso. E é uma delícia estar em célula. Quem estava com saudade? Eu estava morrendo de saudade, gente. É muito gostoso. Você acaba criando laços com pessoas que talvez aqui no templo você passaria longe, porque na correria, cumprimenta, vai embora rápido. Na célula você tem a oportunidade ali de conhecer, de conversar e de se aproximar. Isso é poderoso, poderoso, porque a palavra de Deus diz que aonde há união, comunhão, o Senhor, Ele determina a bênção, amém? Eu sei que grandes coisas o Senhor continuará realizando através das nossas células. Foi no templo que ele reconheceu Jesus. Versículo 15, por favor. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem tinha sido curado. Mas ele, até alguns minutos antes, algumas horas antes, quando ele foi curado pelo próprio Jesus ali naquele tanque, ele nem sabia que era Jesus. Mas lá no templo, quando ele viu Jesus e Jesus conversou com ele, ele o reconheceu e saiu espalhando a boa notícia. O que você está querendo dizer, Rafa? Quando você está no templo, o Senhor, Ele se revela a você de uma maneira especial. Tem resposta que você só vai conseguir alcançar aqui no templo. Porque o templo é poderoso? Não. Porque essa é a palavra de ordem do Senhor. Ser igreja no templo e nas casas, é um conjunto. Não é só nas casas e nem só no templo, é no templo e nas casas. É o tempo todo, é essa via de mão dupla. Tem respostas que você só vai conseguir aqui no templo. O seu lugar é no templo. A palavra de ordem de Jesus para nós essa noite é: levante, ande, pegue a sua maca e ande. Ande para qualquer lugar? Não. Ande para o templo. O seu lugar é aqui, glorificando o nome do Senhor. E eu tenho certeza que nessa noite, através dessa palavra, Ele vai se revelar a você de uma maneira muito especial. Ele vai gerar sonhos no seu coração que você nem sabia que você tinha. E Ele vai destravar milagres sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Vou dar mais um exemplo e logo a gente vai estar finalizando. O pessoal da música que vai me ajudar, por favor. Aquele homem estava lá há 38 anos. Talvez ele pensou: eu estou esquecido aqui. E eu penso que em algum momento ele pensou isso. 38 anos, a fé dele não deve ter sido inabalável o tempo todo. Mas ele resolveu não dar ouvidos a isso. Ele resolveu focar em Jesus. E ele nem sabia que ele estava focando em Jesus, mas ele resolveu. Ele falou: não, eu vou seguir firme no meu propósito, com a certeza de que se eu perseverar, eu vou alcançar, porque eu não estou aqui à toa. Assim como você não está aqui nessa noite à toa, amém? Você está aqui por um propósito. Não se esqueça. A Bíblia fala sobre Paulo e Silas, quando eles estavam na prisão louvando ao Senhor. Eles precisavam de uma resposta, não precisavam? Eles estavam presos. E quando eles oravam e louvavam ao Senhor, eles cantavam. Aconteceu a resposta, veio um terremoto e as portas da prisão se abriu. Naquele momento, o carcereiro, ele fica espantado, né? Ele fala: meu Deus, é meu fim. E agora? Eles vão fugir. Mas eles entenderam que liberdade não é fuga. E quando ele vai cometer uma loucura, eles falam: não faça nada. A gente ainda está aqui.
Ai, Rafa, eu não estou entendendo o que você está querendo dizer. Liberdade não é fuga. Eles poderiam ter olhado essa situação como resposta de Deus, e foi resposta de Deus, e falado: Deus está nos libertando nessa noite, vamos lá, vamos sair correndo. Mas eles permaneceram onde ele estava, para resolver aquilo que tinha que ser resolvido. Eles não saíram fugindo. Você precisa resolver algumas situações na sua vida. Deus, Ele está te dando condição para resolver, para enfrentar essa dificuldade, esse problema de frente, sem precisar fugir. Eu não consigo pedir perdão, porque a culpa não foi minha. Por que eu vou pedir perdão? Eu não consigo. Eu não consigo honrar o meu patrão, a minha patroa, porque eles são muito mandão, autoritário. Deus não quer te ver fugindo. Ele quer te ver resolvendo os problemas de frente. Ele está te capacitando para isso, para que o milagre, grandes coisas aconteçam na sua vida. Não para que você viva uma fuga, mas para que você seja realmente livre nele, que morreu para que você fosse livre. Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então creia que Ele pode mudar a sua vida, assim como Ele tem mudado a minha vida, Ele tem transformado a minha vida. Mas não para que você fique calado, para que você se posicione, para que você testemunhe, para que você venha ao templo adorar, para que você traga pessoas para reconhecer o poder do Senhor, que é grandioso. Amém? Coloque-se de pé. Nós vamos orar. Depois nós vamos cantar essa canção que fala muito no meu coração. Porque o Senhor não se esqueceu. Independente se você está chorando, Ele não se esqueceu de você. Ainda há tempo para Ele realizar o seu milagre. Não desanime, persevere, alimente a sua fé. Feche os seus olhos. Pai, hoje, Deus, muitos estão paralisados aqui nessa noite. Tem perna, mas perdeu a sua força para caminhar, para continuar caminhando. Não tem sonhos, não tem projetos, não tem perspectiva de vida mais. Já enterrou os seus sonhos, os seus talentos. Pensa que nada pode acontecer. Mas nessa noite, Deus, eu declaro sobre eles uma mudança de mentalidade. E eu peço para que o foco deles, que antes estava no tanque, possa estar no Senhor, naquele que pode realizar o milagre e fazer ainda infinitamente mais do que eles têm pedido ou pensado. Eu oro, Deus, para que, com a autoridade que o Senhor colocou sobre a minha vida, eu declaro: levante-se, a sua vida não acabou. Que eles possam se levantar, que eles possam tomar uma posição e sair daqui dessa noite, Deus, de uma maneira diferente da qual ele chegou. Que toda depressão, que toda frieza espiritual, que tem estagnado a fé do meu irmão, da minha irmã, seja repreendida agora em nome do Senhor Jesus. Independente do que eles perderam até agora, Pai. Assim como aquele paralítico perdeu 38 anos da sua vida parado, estagnado. Perdeu muitos momentos, talvez, das pessoas que estavam próximos a ele. Independente do que o meu irmão e a minha irmã perdeu, eu declaro algo novo e grande de Deus para a vida deles nessa noite, em nome de Jesus. E se você acredita, eu peço para que você aplauda e glorifique ao Senhor, porque essa noite é uma noite de recomeço sobre a sua vida.